vou desenvolver um molde. Então eu peguei um quadrado, um papel mais firminho, um compasso de madeira, fiz um semicírculo e já estou recortando. Este é o meu molde. Eu vou desenvolver uma jardineira. Estou abrindo uma placa de massa cerâmica do tamanho correspondente ao meu molde. Uma boa dica para você virar a massa cerâmica é deixar a massa entre dois pedaços de lona sintética. Faz um looping. Se você encontrar nesse procedimento alguma bolinha de ar, porque durante a secagem e a queima no forno acontece uma retração da massa cerâmica. Então, se ela encontra aquela bolha, não tem para onde o ar sair, é onde a peça racha, explode. Após a massa aberta, eu vou colocar o molde e vou recortar. Como eu tenho uma boa massa, eu vou até deixar um pouquinho maior aqui, aproveitando essa massa cerâmica para fazer um vaso de parede maior. Eu tenho este cortador, que é um cortador em ângulo. Eu vou utilizar essa parte menor aqui, cortar desse lado, virar a peça e recortar do outro para facilitar a emenda. Eu vou então agora colocar o estêncil na peça. O que é importante? Colocar o estêncil na massa cerâmica bem plástica e fazer uma pressão com uma espátula de metal assim. Vou passando para que ele fique bem coladinho. Eu vou trabalhar com esses 3 tons de engobes. Então esse engobe aqui é o azul anil, esse aqui é um verde petróleo e este outro aqui é um azul celeste. Ele já vem pronto para uso e eu vou aplicar utilizando um pincel bem macio. Dá uma mexida sempre antes de usar e eu vou aplicar 2 demãos intercalando secagem. Agora o procedimento é usar a criatividade. Eu estou trabalhando com cores análogas, cores próximas. Eu pretendo deixar aqui embaixo mais escuro, conforme eu vou subindo eu vou deixando um pouco mais claro. Se pingar em algum lugar é só passar o dedo e remover. É possível você fazer um engobe também. Tenho alguns vídeos que eu ensino a preparar o engobe. Eu acho esses comprados assim excelentes. Também são conhecidos como cremes cerâmicos. Então essa parte aqui eu usei o verde petróleo e agora eu vou no azul celeste. Eu vou aguardar secar um pouquinho e aplicar uma segunda demão. É simples, quando você percebe que ele perdeu um pouquinho o brilho, que ele já ficou opaco, já dá para aplicar a segunda demão. Agora eu vou remover delicadamente o estêncil e lavar com cuidado para não dobrar este acetato. Eu lavo em água corrente. Olha que linda que ficou esta estampa, amei. Agora eu vou levantar este vasinho. Eu vou até usar um torninho manual para facilitar um pouquinho o acesso na parte de costura. É importante trabalhar com uma massa cerâmica firminha. Se for uma massa muito plástica, ele pode desmoronar. Pode levantar delicadamente. Se quiser utilizar um cone de isopor ou um cone de gesso também,
pode ser uma boa opção. Esse aqui é um cone de isopor. Erguer delicadamente, sem tocar na minha estampa. Eu senti que ela ainda está muito plástica, eu vou deixar engomar um pouquinho mais, ou seja, eu vou esperar, aguardar um pouquinho ela perder a umidade. A hora que ela estiver mais engomada, fica muito mais tranquilo. Tem alguns projetos que fica muito mais tranquilo você montar quando a massa cerâmica perdeu a umidade. Mas tem que testar porque não pode nem ser seca demais, porque a gente vai formar um cone, e nem molhada demais, porque ela pode desmoronar. Então, eu venho apoiando, peguei o cone e vou ajudar agora com o cone um pouquinho. Eu aproveito até o próprio torno para verificar se a boca do vaso está bem redondinha. Delicadamente eu venho articulando até encontrar essas partes. Agora na emenda aqui eu vou riscar, passar a barbotina e colar. Como o meu cone é menor, eu deixei ele dentro mesmo, tá? Ele nem tá servindo para nada, mas ele é bem pequeno, eu não posso pôr um cone exatamente do mesmo tamanho, porque tem a retração da massa cerâmica. Ela vai encolher, né? E se ela encontrar um obstáculo rígido, ela vai rachar. A não ser que você remova ainda antes, um pouco antes do ponto couro. Faça a emenda. Eu gosto muito de colocar uma tirinha de reforço. O que é isso? É uma argila bem plástica, bem mole. Eu vou fiz uma cobrinha, né, um cilindro, dei uma amassadinha já e vou colar aqui bem na emenda, reforçando assim o meu vaso. Faça a costura. Com uma espátula de metal, eu posso vir dando uma alisadinha e vou caprichando bem nessa emenda. Quando for possível, no ponto couro, eu reforço a parte interna, colocando também uma tira de reforço. Eu decidi que este meu vasinho vai ser de pendurar. E para isso eu vou aplicar o stencil bem aqui na emenda. Eu vou camuflar aqui aquela parte que ficou sem estampa. E é legal porque assim você vai aprender uma outra forma de aplicação do engobe. Utilizaremos uma esponja. Eu deixei ela levemente umedecida, um pincel de pelo macio e eu vou seguir com as cores. Eu vou pegar aqui esse tom de azul. Eu dobro aqui, eu cortei a esponja meio que redondinha. Eu dobro todas as partes fazendo, aplico aqui o engobe. Eu já prendi o stencil até segurando com uma fita adesiva atrás. E aí eu venho esponjando. Poderia ser com o pincel também. O stencil, às vezes, ele movimenta um pouquinho do lugar usando dessa forma. Vai fazendo os ajustes conforme necessário. Aguardar secar um pouquinho, aplicar uma outra demão e vou dando sequência nessa emenda, usando a criatividade. É muito legal que se você quiser mudar alguma coisa no projeto, é possível. Então vamos supor que você queira remover essa parte aqui. Dá para vir com uma esponjinha umedecida, delicadamente e fazendo a remoção. Vai virando a esponja e vai limpando alguma parte. Dá para retocar com o pincel também. O que é legal é essa liberdade de criação e adaptação do tema. Stencil é uma boa ferramenta que otimiza seu tempo, traz precisão no traço, mas você não precisa ficar limitado naquela composição. Você pode ousar um pouco mais. O meu propósito é ensinar você a desenvolver projetos autorais. Então, esta é uma boa sugestão, você usar o stencil como um meio para você criar seus próprios trabalhos. Essa parte aqui, por exemplo, eu vou pegar só uma parte deste desenho. Também é uma boa opção. Tem que ter paciência, às vezes parar, lavar o stencil, esperar secar e dar sequência. Vai curtindo esse processo. Com um stencil, agora eu tenho esse stencil de um tema de libélulas. Ele é bem interessante. Eu achei que faltou um pouco da cor mais forte aqui embaixo, então eu vou distribuir essa libélula, pensando que eu vou usar este vasinho com a parte para cima, a parte maior, então eu vou deixar elas nessa posição. E também é um bom recurso
para você camuflar alguns detalhes, alguns defeitinhos. Eu vou pegar o tom de azul anil, que é o tom mais forte, e vou esponjando. Com um perfurador assim, eu vou fazer agora os furos. Esses furos servem para ornamentar a peça, serve para eu pendurar ela, para vazão da água quando eu plantar a minha orquídea. Eu capricho para fazer esses furos, de repente em alguns lugares que eu vejo uma oportunidade. Tipo assim, eu quero camuflar algum borradinho, eu aproveito para fazer o furo naquela região. Por enquanto eu vou pensar na parte de pendurar. Então, a forma de utilização é assim. Delicadamente eu faço uma pressão e vou circulando. E aí eu removo este excesso. E aqui embaixo eu vou deixar um furo também, porque aqui é o ponto principal para a vazão da água. Então eu vou recortar aqui, eu pego o incisor e vou passando várias vezes no mesmo lugar até remover este fundo. Já aproveito para dar uma reforçada até onde meu dedo alcança aqui na parte interna, com uma argila mais plástica. Então aqui eu tenho a garantia de que vai ser o ponto de vazão de água. Agora eu vou aguardar meu vaso entrar no ponto couro e depois eu vou fazer o reforço interno da emenda. Esperar secar bem, aproximadamente uns 4 ou 5 dias, e vou queimar a 1000 graus. Após secagem completa da peça, ela entrou no ponto osso. Eu vou fazer um refinamento utilizando uma esponja umedecida em água. Eu pego essa esponjinha e vou passar para melhorar este acabamento aqui, tirar essas escaminhas, melhorar a parte interna da peça. Eu estou fazendo esse procedimento sobre uma espuma, porque assim protege um pouco mais a minha peça. Agora ela vai para a etapa do biscoito. Pretendo queimar a 1000 graus.